Seja muito bem-vinda à segunda aula do minicurso 5000 com Dindim. Eu sou Manuel, especialista em Dindim Gourmet. Lembrando que você pode conhecer aí como geladinho, sacolé, chup-chup ou algum outro nome. Comenta aí como é que chamam essa sobremesa na sua cidade que eu quero ver. Mas aqui em Brasília a gente conhece como Dindim. Então durante essa segunda aula, sempre que eu te mostrar ou falar sobre esse doce aqui, eu vou me referir como Dindim Gourmet. Combinado? Nesse mini curso de 3 aulas, eu estou te mostrando o método com exemplos reais que as minhas alunas usam para ganhar R$ 5.000 por mês com Dindins Gourmet. Lembrando que não é 1.000 nem 2.000, e sim R$ 5.000 todo mês apenas com um doce, o Dindim Gourmet. E nessa segunda aula do mini curso, eu vou te mostrar como é que você também pode alcançar esses resultados. E mesmo que você tenha medo ou vergonha. Ou seja, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Inclusive, hoje nós vamos realizar juntos a receita do Dindim Gourmet trufado de prestígio, passo a passo até ela estar pronta. Vamos usar a técnica da cobertura casquinha espelho, que fizemos na aula 1, aqui nessa aula de hoje também. Então, nesse momento do nosso mini curso, eu quero que você saiba que a aula de hoje, a aula 2, é para você que viu uma oportunidade no Dindim Gourmet, mas está com medo. Tá com medo de não conseguir vender? Tá com medo do que sua família vai pensar de você? Medo das pessoas reclamarem do preço do seu din-din ou de gastar dinheiro e não ter retorno? Então, a aula de hoje é para você. Porque eu tinha todos esses medos também quando eu comecei. E eu sei que depois de falar sobre todos esses medos, você pode até ficar pensando: poxa, mas será que é real? Será que mesmo com vergonha, com medo, eu consigo? Será que dá para ganhar 5.000 por mês, mesmo sem nunca ter feito um din-din? E a resposta é que sim, mas melhor do que eu ficar aqui tentando te mostrar isso, eu prefiro que você escute da boca das pessoas que também começaram do mais absoluto zero, sem nenhum conhecimento, sem dinheiro, com vergonha e com medo. Eu quero que você escute a Nilda Teles, mãe solo que começou com o que tinha em casa. Coloca aí para mim na tela, equipe. Meu nome é Nilda Teles, tenho 27 anos, né, sou mãe do Ravi e sou da Bahia, né, tem 7 anos que eu tô aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, e eu comecei a empreender com os gelados, né, com o chup-chup, por necessidade, foi por necessidade mesmo. Eu estava desempregada, meu filho ainda... Ele mamava, né, e não tinha como eu sair e ficar o dia todo como CLT trabalhando fechado, né? Eu comecei aquela menina leiga, sem saber de nada, mas eu precisava de dinheiro, né, para comprar o leite do meu filho, para me sustentar. Quando eu comecei com o que tinha em casa. E era o meu liquidificador, o congelador da minha geladeira, e o comecinho foi esse. Eu comecei com o que eu tinha em minha casa. Não tinha balança, não tinha nada. E veio a vontade, né, de qualificar o meu trabalho. Eu comecei a ingressar em cursos. Tem uns meses que eu conheci o Manuel, né, já seguia ele nas redes sociais, no Instagram. Apareceu um reels dele, na verdade apareceu um anúncio. Ele falando do comercinho, aí ele com a caixa de isopor, todo suada, andando na rua. Eu peguei e falei: ó, e parece comigo. Aí eu interessei, comecei a seguir ele primeiro, é claro, acompanhar o conteúdo dele, as aulas ao vivo que ele fazia, também as transmissões ao vivo no Instagram. E ele me ligou, conversou comigo, eu falei um pouco da minha história para ele também falou um pouco da história dele para mim. E falou: Teles, se você quiser, eu vou pegar na sua mão e vou te levar rumo aos 5.000. Depois que eu conheci ele, eu saí de 190, 170, 200 para 380, 400, entendeu? Então, minha renda hoje, assim, por dia de vendas, quando eu vendo mal, é R$ 300. Quando eu vendo mal. E é só agradecer mesmo, porque depois que eu conheci o Manuel e me aderi à comunidade dos didinzeiros, eu obtive o resultado. Eu vendi mês passado R$ 6.200. Não tem preço. Graças a Deus, hoje, para olhar assim para trás, você fala: nossa Deus, gratidão. Porque eu vim da Bahia, do nada, né? Em busca de uma vida melhor para mim e para o meu filho. E o chup-chup
ele está me dando essa oportunidade de estar no meio de mulheres empreendedoras aqui do Vetor Norte. Eu tenho qualidade de vida com o meu filho. Eu viajo uma vez no ano, mas eu viajo, eu me dou esse luxo de ir na praia. É que Minas não tem praia. E o final de semana eu saio para passear com ele, vou em shopping, vou na praça, ando com minha caixa e não preciso mais gritar, porque quando eu passo as pessoas já me conhecem, né? Já tenho meus pontos estratégicos, já as lojas que eu já passo, só entrego os meus gelatos. No começo eu ficava a tarde toda andando. Hoje eu pego aí 2, 3 horas de relógio, volto com os meus 300, 400 reais para casa, vou descansar, porque eu tiro o final de semana para produção, né? Então, final de semana é produção, meio de semana eu durmo até as 9, até as 10, faço minhas obrigações, vou trabalhar, volto não tão cansada, vale muito a pena. No começo é desafiador, no começo dá medo, sim, entendeu? Mas depois que você começa a ver o seu que você começa a receber os feeds te dando parabéns, te parabenizando pela qualidade, você começa a ver o seu nome se espalhar aí na cidade, através do seu trabalho, é honroso demais, é gratificante demais isso. É uma arte, é terapia, é um sentimento bom, é saber que você leva uma coisa de qualidade para aquela pessoa, quando o cliente dá aquela mordida que eu vou para outro mundo junto com o cliente, sabe? Porque é gratificante, né? Você dedica amor, você dedicar seu tempo e ver o retorno. O geladinho, ele apareceu na minha vida assim, sabe? É só a gratidão mesmo. Hoje eu tenho um amor imenso pelo meu negócio. Eu vivo pelo Gourmet Teles, pelos meus clientes. E essa daqui, que vocês estão vendo, é a Nilda Teles com o filho dela. Quando ela começou, ele era bem pequenininho e você viu ela falando que tinha medo, tinha vergonha, ela era totalmente sozinha. Mas ganhar 5 mil por mês com Dindins Gourmet transformou a vida dela e do filho. Só 5 mil reais não, né? Me lembrei aqui que ela já mandou o valor atualizado. Ela mandou para minha equipe que em um mês ela fez 8 mil reais. Incrível, né? 5 mil reais já mudaria a sua vida? E 8 mil reais então? Você acabou de ver ela falar que tinha vergonha. Acontece que ela entendeu que vergonha é não conseguir dar uma vida boa para o filho, não conseguir levar para lanchar, passear. Vergonha é depender das outras pessoas para ir no salão, para comprar uma roupa nova, não conseguir reformar a casa, não ter o seu próprio dinheiro. Isso sim dá vergonha. Agora, ganhar dinheiro com um doce incrível desse não tem nada de vergonha. Ela entendeu isso e mudou a vida dela. Veja essa frase que você acabou de escutar dela. Mas, depois que você começa a ver o seu resultado, as pessoas te dando parabéns pelo seu resultado, pela qualidade, começa a ver o seu nome se espalhar na sua cidade através do seu trabalho. É honroso, gratificante demais. Ter o seu próprio dinheiro e ter a liberdade para tomar as suas decisões é gratificante, é honroso, quando se está fazendo algo com o seu esforço e ganhando o seu dinheiro, como a Teles. Quando eu mesmo comecei essa jornada, eu tinha vergonha e medos, e foi apenas com 150 reais no bolso. Eu não tinha nada de conhecimento, e ao longo dos anos eu transformei tudo que eu aprendi com a minha experiência em vendas, meus erros, meus acertos, em um método capaz de ensinar qualquer pessoa a sair do absoluto zero, que pode ser o seu caso hoje, e ganhar 5 mil reais por mês com Dindins Gourmet fazendo algo digno. E nessa aula de hoje eu vou te mostrar exatamente como é que você também pode fazer para usar esse método e chegar nesses resultados. Mas antes da gente começar o conteúdo, eu preciso passar alguns recados importantes aqui para você começar com o pé direito. A aula de hoje é a continuação da aula 1. Lembrando que estamos em um mini curso, então você precisa assistir as 3 aulas do mini curso. Estamos na aula 2 e uma aula depende da outra. Inclusive nessa aula nós vamos terminar a receita que nós começamos lá na aula 1. Sim, começamos uma receita incrível na aula 1 e vamos terminar ela na aula de hoje. Se você não viu a aula 1, você precisa parar tudo aqui agora, volta lá, corre lá na aula 1, senão você não vai conseguir concluir a receita aqui hoje. Porque lá, além de te ensinar a minha cobertura de din-din, que eu chamo de técnica da casquinha espelho, na aula 1, eu te mostrei 6 pilares que vão te fazer dar os primeiros passos para ganhar
R$ 5.000 por mês com Dindins Gourmet. E sem esses 6 pilares e sem a casquinha espelho, você não vai conseguir usar o que eu vou te ensinar nessa aula de hoje. Depois que você conhecer esses 6 pilares, vai ser impossível de você cair na armadilha de querer vender qualquer outro tipo de alimento que não seja dindim. Você vai entender porque ganhar dinheiro com Dindim Gourmet é muito mais simples que bombom, bolo no pote, bolo de festa, brigadeiro, crepe, churros, entre outros alimentos, não importa qual. Um detalhe importante, não deixe para depois, porque todas essas aulas e todo o conteúdo do mini curso vão ficar disponíveis somente até domingo às 23h59. Então, cuidado para não perder essa oportunidade que vai transformar a sua vida financeira. Sobre essa receita de Dindim Gourmet, é muito importante te lembrar que eu estou fazendo essas receitas aqui na cozinha da minha loja, só para ficar mais bonito para vocês. Mas tudo que eu faço aqui, eu fazia na cozinha de casa. E é tudo que as minhas alunas fazem na cozinha da casa delas para chegarem aos 5, 7, 10 mil reais. E para a gente poder começar o nosso conteúdo, eu queria agradecer a presença de todas vocês, não só aqui nos comentários, mas também lá no Instagram, elogiando as aulas, fazendo perguntas. Vocês têm sido incríveis, então muito obrigado. Recados dados, então vamos começar o nosso conteúdo. Caneta e papel na mão, porque eu sei que depois de assistir a aula 1, muitas de vocês estão assim agora. Manuel, tudo que eu ouvi até agora faz muito sentido, mas eu não estou entendendo. Como é que eu também vou chegar nesses resultados, mesmo que eu nunca tenha feito ou vendido um dindim, mesmo que eu esteja quebrada e não tenha dinheiro para começar? Por saber como você pensa isso, eu decidi ajudar a resolver exatamente esses 3 obstáculos. Resolvendo eles, você vai ter certeza que consegue ganhar R$ 5.000 por mês com o Dindim. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre: primeiro obstáculo, não sei vender Dindim Gourmet. Segundo obstáculo, não tenho dinheiro para investir em ingredientes e utensílios. Terceiro obstáculo, não sei fazer Dindim Gourmet. Então, já coloca aí no seu caderno esses 3 obstáculos que nós vamos resolver nessa aula. Bora lá então? Eu vou começar por não sei vender Dindim Gourmet. E eu sei que esse é um obstáculo que muita gente tem dificuldade, para várias de vocês que estão me assistindo aqui agora. Porque, por mais que para algumas pessoas de vocês isso não faça muito sentido, porque tem a habilidade de vender ou até gosta de vender, mas para a maioria das pessoas esse é um dos maiores obstáculos a ser enfrentado. Inclusive, quem é que nunca teve que passar pela situação de vender algo de fato ou ter que se imaginar vendendo? Só de pensar é aterrorizante, né? Aquele nervosismo, aquela ansiedade, suando de tanto nervoso. A barriga começa até a doer. Aposto que muitas de vocês aqui passaram por isso e têm pavor de vendas até hoje. Só de pensar, o coração já acelera, fica ansiosa pensando: o que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? O que é que eu vou falar? Socorro! Eu sou tímida. Calma. E como eu sei que isso acontece? Porque eu já passei exatamente por isso. Lembra que eu comecei vendendo na feira? Logo depois das feiras eu comecei a vender na rua, a venda direta, no 1 a 1, em lugares comerciais, escolas, parques. Por vários dias eu sentia aquela dor de barriga mesmo, suava frio, entrava nos lugares e parecia que todo mundo estava olhando só para mim. E aí é que eu ficava nervoso mesmo. E não foi nem um pouco fácil na época. Muitas vezes eu não queria nem sair de casa porque eu não sabia como abordar as pessoas. Eu não sabia como é que elas iriam reagir. E isso me travava. Eu ficava pensando nisso o tempo todo. E então, ao sair para vender, eu ficava muito nervoso porque era completamente fora da minha zona de conforto. As primeiras experiências eu ficava com vergonha, desajeitado, então não foram muito boas. Mas quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E logo depois de um tempo eu fui aperfeiçoando e conseguindo fazer as minhas vendas e isso foi acontecendo. Fui percebendo que reclamar ou não sair para vender
não iria me levar a lugar nenhum. Então, eu tinha que achar soluções que pudessem me ajudar lá na hora das vendas, que fosse me deixar mais confortável, mais seguro. E com o tempo, o que vinha na minha cabeça era como ser um vendedor sem ser aquele vendedor chato, que quando vem falar já dá vontade de sair fora pro outro lado, porque é aquele vendedor que as pessoas acabam evitando. Sim, e como você sabe, com o tempo eu encontrei as estratégias, conceitos que me fizeram superar a vergonha e vender cada vez mais e ter os resultados que eu tenho hoje. E por isso eu quis trazer aqui para você os conceitos mais importantes que me ajudaram nessa jornada. E eu acredito que se você tiver a clareza desses conceitos, anotar tudo, eles podem ajudar na sua jornada também. E ao longo do tempo, ensinando dezenas e dezenas de alunas, eu percebi 4 medos em comuns nessa galera, que existe um padrão e que muitas de vocês aqui têm. E quando o pessoal fala que não sabe vender, eu já percebo que é sobre um desses medos. Primeiro, medo de não comprarem o meu din-din. Segundo, medo de não gostarem do meu din-din. Terceiro, medo de acharem o meu din-din caro. E quarto, medo de ser julgada. E é provável que você tenha todos esses medos juntos também. Isso é normal. Até porque eu tinha todos esses medos também. Mas não é só isso que esse pessoal tinha em comum não. Elas também enfrentavam 2 bloqueios invisíveis. E eu descobri isso ao longo do tempo. Então presta bem atenção. Elas não tinham público-alvo definido e também não tinham autoconfiança. Anota essas 2 palavras, autoconfiança e público-alvo. Mas, Manuel, o que a autoconfiança e o público-alvo tem a ver com o meu medo de vender? Vai fazer total sentido agora para você. Eu estudei por muito essa situação e entendi que uma coisa estava completamente ligada à outra e que isso ajudaria o pessoal a entender e a superar esses bloqueios. Quando você tem autoconfiança, você transmite segurança. E quando você sabe para quem está vendendo, você para de escutar as opiniões de quem nem é o seu cliente. E sim, tudo começa a mudar. Agora, vamos falar de autoconfiança primeiro? A pessoa que não tem autoconfiança, ela vive insegura. Ela duvida do que faz, do produto que tem, e mesmo quando alguém elogia, ela ainda acha que não está bom o suficiente. Ela se compara com outras pessoas o tempo todo. Aí pensa, eu não sou tão boa, eu tenho vergonha de cobrar, acho que tem gente que faz melhor e mais barato. Isso é insegurança, isso trava o seu resultado. Mas deixa eu te contar, você ainda não tem autoconfiança porque você não aprendeu a técnica certa. Você ainda não praticou, não viu com os seus próprios olhos o din-din gourmet perfeito que você é capaz de fazer. Quando você segue um método testado, com apoio, e finalmente acerta a receita cremosa, bonita, com qualidade, sua autoconfiança dispara. E o melhor, quando você acerta uma vez, você sabe repetir e você entende o porquê deu certo e consegue fazer de novo. Aí a segurança vira parte de você. Por isso, no meu método, a primeira fase é justamente essa: construir a sua autoconfiança através da prática certa. Começamos pelo din-din perfeito. Depois, a confiança cresce naturalmente. E com ela vem o resultado. Agora, vamos falar sobre público-alvo. Quando você não tem isso bem definido, o que acontece? Você começa tentando vender para a família, para amigos, para o pessoal do trabalho, da igreja, para quem estiver por perto. Parece o caminho mais fácil, né? E é aí que mora o perigo. Você conhece o gosto dessas pessoas, o estilo de vida delas, o quanto ganham, e aí que entra o medo de ouvir: nossa, mas tá caro. Esse medo te bloqueia. E é por isso que tanta gente acha que o din-din gourmet é difícil de vender. Não é porque o produto seja caro, é porque você busca oferecer para pessoas que não valorizam. É como tentar vender carne para um vegetariano. Pode ser a carne mais suculenta do mundo, mais macia, que não vai funcionar. E sabe o que é pior? Isso suga a sua energia. Você começa a duvidar do preço, do produto e logo
pensa em desistir. E eu já vi isso acontecer com mulheres que desistem por críticas vindo da filha, do pai, da mãe, do marido e até do vizinho. E eu recebo todos os dias mensagens de pessoas no meu Instagram, no YouTube, no TikTok, dizendo que não conseguem vender porque acham que está caro e que só conseguem vender por 3, 4, 5 reais e que na cidade delas ninguém paga 10 reais, 12 reais em um din-din gourmet. Enquanto isso, as minhas alunas aprenderam a identificar exatamente para quem vender. Sabe quem valoriza, quem paga, quem volta a comprar. E é por isso que elas não se abalam com a opinião de pessoas negativas e estão achando de ganhar dinheiro com o din-din gourmet. Elas pararam de se desgastar tentando convencer quem não quer comprar e focam em quem já quer, quem já valoriza e já paga. E quando você entende quem é o seu verdadeiro público-alvo, tudo muda. Você foca em quem já valoriza um din-din gourmet cremoso, bem feito, com apresentação bonita, dentro de um padrão que faz você ser reconhecida. Por exemplo, essa aluna aqui, se você acha que você tem medo, olha só a Rafaela. Repare nos detalhes que ela vai te contar da cidade dela. Eu me chamo Rafaela, moro no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade muito pequena, 5 mil habitantes. A maioria mora no interior, não mora na região urbana. Difícil, o pessoal tem a mente muito fechada aqui. No início foi muito difícil para mim. Eu tenho 26 anos, já faz 1 ano e 2 meses que eu faço geladinho. Tenho um filho, ele tem 1 ano e 7 meses. Ele não vai na creche, ele fica comigo em casa. Não conseguia sair nas casas, porque ele é muito gordinho, tava passando por uma situação financeira muito difícil. E eu tinha o preconceito de fazer geladinho gourmet, porque na nossa cidade não existe esse tipo de coisa. Tem uma açaiteria só, não tem rodoviária, é um fim de mundo. Pra mim era coisa de outro mundo fazer alguma coisa assim pra vender, pra ter minha liberdade financeira. Isso não existia na minha cabeça. Eu não tinha coragem, tinha medo. Meu marido não me apoiava, achava que não ia dar certo, que não era uma coisa que eu deveria fazer naquele momento, né? Porque só ele trabalhava, né? Estava em casa cuidando do nosso filho. Antes de eu engravidar, eu trabalhava numa farmácia. Eu era atendente de farmácia. Mas pedi demissão 2 meses antes de engravidar. Era de segunda a segunda praticamente, eu não tinha descanso, eu trabalhava 11 horas por dia. Eu não tinha vida, né? Ganhava pouco. Passei 3 anos e meio naquela farmácia, carteira assinada, tudo. E aí eu já não tava mais, assim, tava muito presa. Não é que nem na cidade grande, que tem fiscal, né? Eu cuidando se tá fazendo as tuas horas e tudo. Não pode fazer hora extra porque não sei o quê, não sei o que lá. Aqui eu fazia 11 horas e fazia o trabalho da farmacêutica, inclusive. Eu dispensava medicamentos controlados, eu pedia, encomendava, guardava, etiquetava, tudo eu que fazia. Ensinava, eu treinava novo pessoal, eu não tinha descanso. Eu almoçava de em pé porque eu não podia parar. Então, Ganhava quanto pra isso? ganhava 1.500. De segunda a sábado e ainda no domingo, se eu tivesse em casa e alguém precisasse de alguma coisa, tinha que ir lá e dar pra pessoa que é a pessoa que eu não tive férias nenhuma vez. A última vez que eu ganhei férias, eu logo em seguida já saí. Fiquei sem férias e ainda tinha meses em que de vez vinha o que era pra vir, vinha menos. O meu marido, ele trabalha na construção e na época de inverno, ele acaba ficando sem serviço. E chegava épocas assim em que a gente não tinha nem para comprar o que comer. Não tinha, porque a gente tinha que pagar o dinheiro que ele recebia, o pouco que ele recebia, a gente pagava de conta. E a gente não tinha de onde tirar. Quando foi chegando perto do inverno, eu comecei a me preocupar de novo, porque todo inverno é a mesma situação. Inverno, apertava as coisas e não dava mais. Não tinha condição de ir no mercado comprar alguma coisa. E aí eu, não, falei para ele, eu preciso agora no verão aprender alguma coisa para que no inverno eu já esteja no ramo, já esteja encaminhada, já o pessoal já tá sabendo, para mim poder receber alguma coisa e ajudar em casa, né? E comecei com uma ideia da minha prima, segui um conselho dela, fiz um, fiz outro. Eu vendia na época R$ 2 cada um. Achei o curso do Manuel no Instagram, olhando assim, apareceu o anúncio dele para mim e eu fui ver. Eu comecei a olhar os vídeos dele, aí eu vi que ele dava curso, aí eu vi que ele fez um vídeo dizendo que ele ensinava as receitas dele, que ele tinha na loja dele mesmo, que ele mostrava o faturamento dele, ensinava como é que fazia a gestão da empresa, como é que
qual que eram os insumos que compravam, como é que evitava os cristais de gelo. E aí foi quando eu me interessei pelo curso e comprei o curso dele. Acho que foi mudando o meu pensamento, né? Acho que eu fui, assim, me deixando levar, que ia acreditar e ter fé que ia dar certo, e deu. Nossa, quando eu recebi as mensagens, eu ficava assim, ô Fernanda, o quê? Manda mensagem pra mim perguntando como é que tá as coisas. Quem é que faz isso? Então é um tempo que ele tem que tirar do dia dele pra fazer isso. E se não fosse esse tipo de coisa que ele faz, eu não teria conseguido. Eu não teria chegado onde eu cheguei. Não teria conseguido chegar num faturamento bom que nem eu cheguei. Pra mim, é muito bom, porque quem não conseguia vender R$ 20 num dia, pra mim, chegar nos 6 mil num mês é maravilhoso, assim. E foi graças aos conselhos e às dicas dele. Hoje eu não tô bem, hoje o meu bebê não tá bem, eu quero poder cuidar dele hoje. Eu vendo o que eu tenho e amanhã, depois eu começo a produzir de novo. Então é uma coisa que, pra mim, me proporcionou um outro olhar, né? Dizer assim, que nem o Agostinho, né? Eu sou meu próprio empregado, sou meu próprio patrão, então tu faz o que tu acha melhor, né? Eu posso pegar e hoje eu decidi tal dia vou sair, vou viajar, vou fazer alguma coisa. E antes não era assim, né? Antes a gente tá preso, a gente tá num local em que tu tá trabalhando pra outra pessoa. Tu não tá trabalhando pra ti. Tu não tá construindo o teu patrimônio, tá construindo o patrimônio de outra pessoa. Liberdade, tu pode, no meu caso, que tem um bebê pequeno e eu moro numa cidade, ela é muito, vamos dizer assim, rica em natureza, né? Ela tá em terceiro lugar na preservação da Mata Atlântica. Então, num dia calor, num dia que tá quente, eu posso simplesmente pegar meu bebê e ir pro rio, eu posso ir pra uma cachoeira, eu posso descansar, eu posso ir dormir se eu quiser. E o geladinho, assim, me ajudou bastante nessa parte. Eu não somei esse mês ainda, mas mês passado, em janeiro, eu fiz 6 mil e alguma coisa. 6.300, se não me engano. A gente tá sendo convidado sempre aos eventos, para lugares assim, né? Então, tá sendo bem gratificante. Se você tem medo porque você não sabe vender, a Rafa também tinha. Você viu ela falando que ela tinha medo e que levava as receitas dela mais baratinha e que também levava as minhas receitas que eu ensinei a cobrar o valor justo. E ela se surpreendeu, porque as pessoas queriam comprar a receita mais cara. E isso porque ela tinha a receita certa na mão, só que precisava achar o público certo. E ela aprendeu. E hoje tá rachando de ganhar dinheiro com o Dindim Gourmet, sem medo de vender e com o apoio da família. E principalmente do marido, que no início não acreditava. E como eu ajudo as minhas alunas a terem a visão de quem é o seu público-alvo, eu estruturei o meu método em 2 fases justamente para resolver esses 2 pontos: blindar a autoconfiança e a clareza do público-alvo. Na primeira fase, eu coloco elas como blindar a sua autoconfiança. E como é que eu faço isso? Ensinando a aluna a chegar no din-din perfeito. E quando você tem um din-din perfeito, domina as técnicas, você evita erros. E se você já faz din-din, você vai conseguir identificar imediatamente o que fazia de errado antes e o que fazer para evitar esses erros. Olhe só para o seu din-din. Vê que ele é super cremoso, sem bolhas, sem cristais de gelo e com o recheio certinho. Quem aí está ansiosa para a nossa receita hoje? Quando você chega nesse nível de Dindim Gourmet e domina essa produção, sua autoconfiança aumenta, porque na próxima receita você tem a certeza que vai acertar de novo. Você já sabe como é que você acertou, por que você acertou e como replicar quantas vezes você quiser. Detalhe, esses dindins que você está vendo não são meus não, tá? São das minhas alunas, com o meu método, que hoje você está vendo essas delícias aí. E muitas delas nunca tinham feito um din-din na vida. E essa é a grande sacada. Então, esse é o primeiro passo. Depois, você vai até mesmo começar a criar sabores e recheios e variar, diversificar, porque você vai entender os princípios das receitas. Dominar a produção a ponto de saber replicar um din-din perfeito sempre que você precisar e que vai te levar a ganhar R$5.000 todo mês com o Dindim Gourmet, que te torna uma especialista no assunto. Isso já acontece com você quando você ganha os seus primeiros R$3.000. Quando você olha no espelho e fala: caramba, eu domino esse negócio. Você se sente uma especialista. E aí, o que acontece com sua autoconfiança? Vai lá para cima.
não tem para ninguém, nada mais te abala. Então, na primeira parte, eu cuido disso. As bases dos dindins gourmet, desde o dindim tradicional refrescante, a dindins trufados e até criar receitas se for necessário. Passada essa primeira fase, a autoconfiança já está resolvida. Você não vai ter medo de vender, não vai ter medo de falar do produto. Você sabe que é uma especialista e você tem um dindim gostoso. E aí eu levo você para a segunda fase. Nessa segunda fase do método, eu te ajudo a definir o público-alvo. Anota aí que a gente tem um lema aqui no nosso minicurso que é o seguinte: perdeu um pouquinho, perdeu muito. Então, cuidado para não perder nada e anota tudo aí. Isso daqui é o que vai te trazer muito dinheiro. É o que vai fazer você começar o seu projeto de dindim gourmet muito bem, vendendo muito. É o 80-20 do seu projeto, a cereja do bolo. E como eu faço para ajudar o pessoal a definir o público-alvo? A primeira coisa é a precificação. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você vai parar de ter medo de acharem que o seu produto está caro. Você tem medo de acharem que o seu produto está caro porque você não tem clareza da precificação. A precificação que você faz, muitas vezes é aquela que multiplica por 2 ou multiplica por 3 e que não te dá clareza nenhuma. Você não sabe nem quanto você está tendo de lucro. Você não sabe quanto tem ali dentro proporcional ao aluguel, à luz, à água, e não tem clareza, não tem segurança. Então, a primeira coisa, a gente passa pela precificação. Segundo, a gente começa a entender o conceito de público-alvo. É simplesmente aquela pessoa que valoriza o seu produto. O público-alvo tem a consciência do seu produto, da experiência que um dindim gourmet vai passar. E para finalizar, nós entramos com estratégias de vendas. Então, hoje eu tenho no meu curso várias estratégias e eu já citei algumas delas aqui para vocês. E as minhas alunas têm a liberdade de olhar para todas essas estratégias e entender por onde é que ela deve começar. Qual a estratégia de venda que mais se adapta à realidade dela hoje? Então, isso precisa ficar bem claro na sua cabeça quando você tem o público-alvo definido. Quando você tem autoconfiança, não vai ter nenhum medo que te segure. Você vai para cima e não tá nem aí, porque você sabe que pode, você sabe que é boa, sabe que tem um bom produto para te fazer ganhar dinheiro com o seu projeto. E esse método faz mulheres estarem à frente dos seus medos, permite que elas enfrentem, que elas superem cada um desses obstáculos. E eu quero que você tenha a oportunidade de ver histórias reais, de pessoas que seguiram o método. Esses passos que eu estou te mostrando para vencer o medo de não saber vender. Quantas horas você trabalha, assim, com outra coisa que você atua, sem ser o dindim? 17, 18 horas. Quanto que esse trabalho paga ainda, hoje, mais ou menos? Salário mínimo. Salário mínimo. Não dá para sobreviver com esse salário. É muito pouco. Por isso que eu procurei alguma coisa para fazer o dia que eu tiver de folga. E, de certa forma, eu tenho um suporte da minha família, né? Então, eles seguraram esse tempo mesmo todo aí que eu fiquei sem fazer nada, eles seguraram a onda para mim. Mas é triste e chato para você ficar dependendo dos outros, né? O que você achava mais difícil quando você pensava em chegar a 5 mil por mês com dindins gourmet? Eu achava impossível, que não tinha como, né? Tanto que quando eu vi você lá no Instagram, que eu te conhecia no Instagram, e você falando que isso era possível, eu achei que você era louco. Na época que eu decidi entrar, eu não tinha dinheiro nenhum, nem para pagar o curso, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu pedi a uma amiga minha, ela colocou o curso no cartão, eu dividi de 12 vezes. Então, assim, eu comecei meu geladinho com R$150 e pagando o curso a prestação, R$100 por mês. Eu não tinha freezer, eu comecei com a geladeira daqui de casa, um congelador, metade do congelador, né? A parte de baixo é minha, a parte de cima era da minha mãe. A pessoa falava, você vendendo geladinho, isso não vai dar certo. Tive, assim, um monte de gente para dizer que não ia dar certo, que não ia funcionar. E alguns amigos que pegaram na minha mão e falaram, não, vá, faça mesmo. Hoje eu produzo muito, vendo muito, mas ganho muito. Eu trabalho 15 dias, 1.500, né? Eu vou trabalhar uma semana para ganhar isso. Que o mais importante é dinheiro no meu bolso. Que vergonha não paga conta, sabe? Que nada disso paga minhas contas, não.
E quando eu quero viajar e ir para algum lugar, para algum evento, eu vou poder ir porque eu vivo do meu geladinho que me dá retorno. Eu não dependo nada de ninguém. Então, quando você falou aquilo ali, virou a chave de dizer assim, vergonha por quê? Você não tá roubando, você não tá matando, você não tá passando ninguém para trás e você tá vendendo o melhor produto do mundo, porque meu geladinho, ou melhor, nosso, é muito bom. Manuel, quando chega no começo do mês que você consegue pagar suas contas todas e ainda ter um dinheiro na mão, não tem preço. E eu já Já vendia. vendia. Mas Eu já quando você começou a vendia. vender esse novo Só que aí eu din-din? diminuí, tirei os sabores que eu vendia e comecei a colocar o seu. Tipo, eu vendia o meu de maracujá, mas era de maracujá daquele de tangue, né? Receita de internet. Aí eu coloquei o seu. Aí fez sucesso. Eu entrei em outubro, foi janeiro, você começou o desafio. Pronto, eu fiz 3.300 com chuva ou sem chuva. Ele vende. E realmente ele vendeu nessa época toda de chuva, que eu achei que ia cair as vendas e tudo. Não caiu nada, eu vendi muito. Eu, Josenildo, faturo 5.600 com Didi Gourmet por mês. É exatamente isso que a Josenildo falou, mulher. Vergonha não paga conta. E iniciar o mês com todas as contas pagas e ainda sobrando dinheiro é muito bom. E quando você faz isso com o seu próprio dinheiro, então, é uma sensação que eu quero muito que todas vocês possam sentir. A sensação de ter a sua própria renda, de ser independente. Pode ter certeza que todas essas mulheres tinham os mesmos medos que você tem. Muitas delas começaram do zero, mesmo sem nunca ter feito um din-din na vida. Não dominavam nada de cozinha e elas conseguiram chegar nesse resultado. E o mais importante, uma coisa que todas essas pessoas têm em comum, elas seguiram à risca o passo a passo do método, sem precisar reinventar a roda, mudar A nem B. E foi exatamente isso que proporcionou e que proporciona esses resultados para elas constantemente, com clareza, autoconfiança blindada e público-alvo definido. Manuel, eu não sei vender din-din gourmet. Agora você já sabe o que tem que fazer para passar por cima desses obstáculos e iniciar o seu projeto de din-din. Agora vamos para o próximo obstáculo que pode surgir para você, que é: não tenho dinheiro para investir em ingredientes e utensílios. Eu vejo muito isso nas minhas redes sociais. Toda caixinha de perguntas que eu abro, eu vejo esse relato e isso me preocupa. Eu refleti muito sobre isso nos últimos tempos e eu entendi por que a galera fala muito que não tem dinheiro para investir em ingredientes e utensílios. Porque não tem clareza do que é essencial para começar a produzir din-din gourmet hoje mesmo na cozinha de casa. E eu entendo que essa confusão aconteça. E isso é comum, até porque o normal é procurar receitas na internet, receitas que muitas vezes falam que você tem que usar fogão, batedeira, liquidificador industrial, freezer horizontal, vários equipamentos. Ingredientes que não tem nada a ver, como emulsificante, glucose, amido de milho, entre um monte de coisas. E é por isso que você tem a sensação de que é caro começar a produzir din-din gourmet, por causa dessa diversidade gigante que a internet tem. Mas já já você vai começar a ver como é simples fazer a primeira receita de din-din junto comigo nessa aula. Isso acontece porque o din-din tem muitas origens. Então, isso provoca essa diversidade de vários tipos de receitas. E de fato, isso causa uma baita confusão na sua mente. Mas uma coisa eu garanto para você aqui. Nessa parte da nossa aula, eu garanto que você vai sair daqui com uma clareza exata de o que você precisa realmente para produzir o din-din gourmet. E com essas coisas, você consegue chegar tranquilamente a R$5.000 todo mês. O que é essencial? E por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que você saiba que além de chegar nesses resultados, você também pode começar com um pouco investimento que você tem aí no seu bolso. E olha, são anos testando, vendo a galera inventar moda na internet, um monte de coisa maluca, e eu quero deixar o mais simples possível para você, sem conversinha fiada. Bora lá, começando pelos utensílios que realmente são necessários. Aqui nós vamos utilizar uma jarra grande, tá? Essa jarra aqui tem 2 litros, mas você pode também utilizar uma jarra maior de 4 litros. Você vai precisar também de um copo que você já tem em casa, funil de fundo grosso,
para você deixar assim, acima do copo e não ficar melando sua mesa. Você vai precisar também de uma tesoura para cortar o excesso de saquinho dos seus din-dins e uma espátula ou colher pão duro. Então aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 utensílios. E com esses 5 utensílios, provavelmente você já tem em casa. E o equipamento que você vai precisar pode ser sim um liquidificador comum, como esse daqui de 2 litros, assim como você já tem em casa. Com esse liquidificador aqui, é que as minhas alunas chegaram a R$5.000 por mês, porque ele é simples e funciona. Então, até o momento, tudo muito simples, né? Agora tem um utensílio importantíssimo aqui e pode ser que você já tenha em casa ou não, mas você encontra muito fácil, que é uma balança de precisão. Essa balança aqui, ela vai custar entre 15 a R$25. E essa balança digital aqui, que é uma balança de precisão, você vai utilizar ela para poder pesar os insumos que você vai fazer os din-dins gourmet. Então é muito fácil de se encontrar. Você vai encontrar em lojas de utilidades, na internet, na Shopee ou no Mercado Livre, por esse preço, de 15 a R$25. Manuel, mas e forno, fogão, batedeira? Gente, você não precisa fazer nenhuma receita que vai te obrigar a ir para a boca do fogão, ficar lá mexendo, poder ganhar 5 mil por mês. Você vai precisar disso aqui. E mais, hoje eu faturo mais de 15 mil por mês. E no meu cardápio não tem nenhum desses equipamentos caros que eu acabei de te falar. E as mulheres que você está vendo aqui nesse mini curso também chegaram aos 5 mil com as minhas receitas, sem precisar de fogão ou de nada disso que eu falei para você. E para finalizar, você só vai precisar do congelador da sua geladeira. Mesmo que ela não seja top de linha, o importante nesse momento é que ela congele. Então, esquece freezer agora, porque apenas com o congelador da sua geladeira já é o suficiente. Depois, quando você estiver fazendo 5 mil no mês, o que vai acontecer bem rápido, você vai poder investir em um freezer vertical, em um liquidificador maior, por exemplo. Tranquila, com o próprio dinheiro feito dos din-dins gourmet. Manuel, mas qual o melhor liquidificador, melhor espátula, melhor vasilha, recipiente? O melhor é aquele que você já tem em casa. Você não vai me ver falando o contrário disso. Com a técnica certa e a prática, qualquer pessoa consegue fazer um din-din gourmet perfeito. Então, o melhor é o que você já tem em casa. E agora nós vamos falar dos ingredientes. Então presta atenção, porque você não precisa inventar moda. O din-din gourmet é uma sobremesa que tem ingredientes que são muito fáceis de se achar. E o que você vai precisar? Você vai precisar de leite integral. O leite integral, esse aqui de caixinha, tá? Manuel, pode utilizar leite direto da roça? Pode, mas aí você vai ter um trabalhão, vai ter que ferver e muito mais. Então, eu prefiro utilizar o leite integral 3% de gordura. O que mais você vai precisar para essa receita? Leite condensado. Leite condensado, de preferência, 8% de gordura. Por quê? Quanto maior o percentual de gordura, maior a cremosidade. Beleza? De preferência, 8% de gordura. Se encontrar com 6, também dá certo, mas prefiro com 8, beleza? Então, leite integral, leite condensado. E aqui nesse potinho, eu já coloquei açúcar, então pode ser o açúcar comum ou o açúcar refinado, o que for mais barato aí na sua cidade. O comum ou o refinado, o resultado final não vai dar diferença, beleza? Leite em pó integral, então pode ser o leite em pó integral Ninho, Piracanjuba, Italac. Então leite em pó integral. Por que o integral? Porque ele dá mais sabor, beleza? Aqui também eu já pesei a Superliga Neutra da Selecta. E o que é essa Superliga Neutra? É para dar liga no din-din, para evitar cristais de gelo. Então aqui nós temos leite integral, leite condensado, açúcar, leite em pó e liga neutra. Você vai precisar também do coco em flocos, então aqui, ou coco natural, tá? Então eu utilizava bastante o coco natural, compra no mercado, mas hoje eu estou utilizando o coco em flocos sem adição de açúcar, beleza? E para essa receita você vai precisar também do leite de coco, então você vai utilizar o leite de coco. Basicamente é isso aqui para fazer o din-din gourmet. A maioria dos din-dins gourmet você vai utilizar
sempre de 5 até no máximo 7, 8 ingredientes, mas de maneira que você veja que esses itens aqui você encontra perto da sua casa. Então, todas as bases de din-din gourmet, em comum você vai encontrar o leite integral, o leite condensado, leite em pó, açúcar, liga neutra. Mas, para essa receita de coco, a gente vai utilizar esses dois itens aqui, que é o leite de coco e o coco em flocos. Beleza? Então, aqui para essa receita, para o din-din de prestígio, a nossa receita base vai ser o din-din de coco. Nós temos 1, 2, 3, 4, mais 3 ingredientes aqui. Temos 7 ingredientes super fáceis de você encontrar aí perto da sua casa. 7 ingredientes. A média sempre vai ser essa, de 5 a 7. Então são 6 ingredientes em média. E tem um segredo. Tem uma coisa que as pessoas costumam fazer e ensinar aí pela internet, e isso separa quem só consegue fazer R$300 no mês de quem ganha 5 mil por mês. O segredo é que fazer uma única base, uma base neutra, e ficar somente trocando os sabores, por exemplo, colocou o saborizante de morango, aí daí, nossa, eu tenho um din-din de morango, aí coloca um sabor de maracujá, aí, nossa, eu tenho um din-din de maracujá. Até parece que a ideia é boa, só que na realidade é que vai ficar uma base só com um gostinho diferente. Então, sendo assim, poderia ter 50 sabores no seu cardápio que não iria chamar a atenção dos seus clientes, por quê? Seriam todos iguais, e aí não destaca. Então tem gente que coloca 20, 30, 50 sabores no cardápio, mudando somente um pouquinho de saborizante, sem mudar as proporções de cada ingrediente, e é por isso que não tem resultado. E eu quero deixar claro que se você fizer isso, mudar só um pouquinho de saborizante aqui ou ali, sem realmente fazer uma base para o din-din, você não vai ter 50 sabores. Você tem o mesmo produto com um gostinho diferente. E esse é um dos motivos que faz com que o cliente não queira pagar mais pelo seu din-din. Agora, se você realmente quer fazer dinheiro com os seus din-dins gourmet, você precisa ter sabores diferentes. E o que realmente faz um din-din gourmet ter sabores diferentes? Você precisa trazer para o seu cliente, cada sabor, uma experiência diferente. E como eu trago para o seu cliente uma experiência nova a cada sabor? Com receitas personalizadas. Cada receita tem sua proporção de cada ingrediente. Inclusive, na minha receita de ninho com Nutella, não vai creme de leite. Já a minha receita de mousse de morango e mousse de maracujá leva creme de leite. Outra coisa, a receita de ninho com Nutella, ela traz uma experiência para o cliente com uma textura da Nutella. E o mousse de maracujá e o de morango trazem outra experiência com texturas das frutas naturais. Eles vão reagir de uma outra forma diferente com os ingredientes básicos. Diferente da receita do din-din de ninho com Nutella, que nem vai creme de leite. E são essas receitas personalizadas que trazem uma experiência diferente a cada sabor, a qualidade dos ingredientes e a proporção adequada. E agora ficou claro para você a diferença entre um cliente provar um din-din com um gostinho diferente do outro, do que ele experimentar um din-din com cremosidades diferentes, texturas diferentes, sabores diferentes e cada um com a sua experiência única. E para reforçar o exemplo, eu vou citar aqui 2 din-dins gourmet. O din-din de ninho com Nutella, que é um din-din de leite ninho, com uma cobertura top de Nutella, e a Nutella, ela passa essa sensação doce e aveludada. Já o din-din de tablito, por exemplo, ele é um din-din feito à base de baunilha, recheado com uma barrinha de Kit Kat e casquinha crocante de chocolate branco com pedacinhos de amendoim. E quando o cliente morde um din-din de tablito, ele é super macio e tem aquela crocância por fora, o que passa uma experiência completamente diferente. Já o din-din de açaí, ele não vai derivados de leite. É super refrescante e ideal para os dias de calor. Agora você entendeu que cada sabor traz uma experiência única. Manuel, e se eu não encontrar algum desses ingredientes na minha cidade? Olha, eu sinceramente acho difícil isso acontecer. Até porque eu duvido que você tenha mais dificuldades do que a minha aluna Rafaela, que, como você viu na história dela aqui hoje, ela mora no interior do Rio Grande do Sul, em uma cidadezinha de 5 mil habitantes, que nem rodoviária tem e nem na cidade vizinha dela tem mercado grande. Ela pede esses ingredientes pela internet. Então, não tem como ter desculpas
para não iniciar o seu projeto de din-din gourmet e ganhar R$ 5.000 por mês. E tem mais, se você ainda duvida que dá certo, pesquisa aí depois no Google quantos habitantes tem na sua cidade. Eu duvido ter menos habitantes do que a cidade dela. E ela está faturando R$ 6.000 por mês. Olha aqui o print que ela me mandou. R$ 6.329. E ela está extremamente feliz. E isso foi possível porque ela dominava as receitas e produzia tudo em casa. Olha só uma foto do din-din dela. Que lindo! Com a marca dela, Rafa Geladinho. Olha só que legal. Então, esses são ingredientes necessários para fazer qualquer base de din-din gourmet. O que vai mudar de um para o outro é, neste caso, o leite de coco e o coco, e você vai utilizar estes itens básicos aqui de leite integral, leite condensado, leite em pó, açúcar, liga neutra. Então o que você vai utilizar é isso. E os outros ingredientes são para saborizar o seu din-din gourmet. Por exemplo, os recheios também. E agora eu te pergunto, quando você olha para estes ingredientes, você tem em casa a maioria deles ou não? É de fácil acesso ou não? São ingredientes do nosso dia a dia, que você vê no mercado. E eu falei para você que o din-din gourmet é simples de ser produzido e tem o custo baixo. Não é sobre o leite condensado que vai dar a melhor receita do mundo, não. É sobre técnica, modo de preparo, que vai te trazer um din-din gourmet perfeito, delicioso e cremoso. E é isso que eu faço na minha produção de din-din gourmet hoje e as minhas alunas também. E elas estão se tornando destaque na cidade delas. Agora, o que você não pode querer é ganhar R$ 5.000 por mês vendendo qualquer din-din de água com sabor de fruta ou vitamina congelada. Ai, Manuel, mas fica muito mais barato fazer din-din caseiro. Olha, deixa eu tirar isso de você. Esquece din-din caseiro. A não ser que você queira ter uma renda de R$300, R$400 no mês. Aí, se você acha suficiente esses valores, pode até sair da aula, porque na internet tá cheio de pessoas ensinando din-din caseiro de graça. Aí você vai ficar se matando para você vender esse tipo de din-din. Você vai ter que ficar tendo que trabalhar e vendendo esse din-din por R$4 e não ter lucro. Agora, se você realmente quer ganhar R$5.000 todo mês, você precisa ter qualidade. Produzir um din-din gourmet que não é só leite com suco de pacotinho congelado ou simplesmente fazer um din-din de Nescau com leite condensado e colocar para congelar. Então, eu levei anos para aperfeiçoar as minhas receitas. E hoje, onde as minhas alunas vão, elas são referências em qualidade de din-din gourmet e vendem por R$10, R$12 e tem um ótimo lucro. Olha só aí os prints. 10, até R$13. Sim, quando você vende algo de qualidade e tem método para vender, é extremamente possível. Beleza, Manuel? Então eu entendi tudo, mas realmente eu não tenho dinheiro para começar. E olha, eu acredito que dinheiro não seja o problema, pois a Nilda Teles, a minha aluna que você viu no início dessa aula, tinha um filho pequeno e estava em um estado e cidade que não conhecia ninguém. E estava desempregada, pois não poderia trabalhar longe do seu filho por muito tempo, como você que tem criança pequena sabe. E mesmo assim, a Nilda arrumou dinheiro para começar o seu projeto, pois viu no din-din gourmet a oportunidade de mudar a realidade dela e do filho. Com R$200 você consegue os ingredientes que eu te mostrei aqui e faz sua primeira receita e já vende. E acredite, eu já testei muita coisa. Já conversei com centenas de pessoas que trabalhavam vendendo outros alimentos e nada, absolutamente nada ainda chegou nem perto de me fazer mudar de ideia que o din-din gourmet é o melhor produto para quem quer ganhar dinheiro rápido, investindo menos e tendo menos trabalho. Por isso, esse conteúdo aqui hoje é tão importante para você ter clareza de que não tem desculpa, não tem conversa. Foca no que eu tô te entregando aqui. Você se dispôs, você já está no nosso mini curso e analisa o que eu tô te apresentando. Eu te mostrei um material essencial que você precisa ter. E o que você não tem? É possível de você conseguir? Quanto que você precisa realmente de dinheiro para investir no que está te faltando? As chances são grandes de você já ter quase tudo em casa. Você precisa
ter clareza que dá para começar sem ter muito dinheiro para investir em ingredientes e utensílios. E já no primeiro mês ganhar R$ 5.000 com dindins gourmet produzindo de casa. E vamos para o nosso último obstáculo da aula. E depois já vamos começar nossa receita de prestígio. Não sei fazer dindim gourmet, Manuel. Esse é o nosso terceiro ponto. Como que eu vou ganhar 5.000 no mês sem saber fazer dindim gourmet? Sim, você precisa aprender e dominar receitas. A boa notícia é que é simples e que na nossa aula 3 eu tenho uma surpresa para você. Mas cuidado! Não tente sozinha pelas receitas da internet que tem por aí. Se ver uma pessoa ensinando uma receita, me pergunto assim, essa pessoa só ensina qualquer receita da internet ou ensina como ganhar dinheiro com a receita? Pois é, e volto a reforçar aqui, receita por receita tá cheia aí na internet. Quero ver as pessoas te ensinarem receitas boas e como ganhar dinheiro de verdade com elas. E não receitinhas para vender a R$2, R$3, que aí não adianta nada. Mas agora chegamos na parte de terminar a nossa receita. Então, bora iniciar a nossa receita do dindim gourmet trufado de prestígio. Muito cuidado, porque essa receita sozinha aqui, isolada, ela não vai te levar aos 5.000 por mês com dindim. Eu entendi que ao longo da minha jornada, que não é só sobre ter uma receita, é sobre saber o que fazer com essa receita. E isso que eu quero te mostrar aqui nessa aula de hoje. O que fazer com a receita de dindim gourmet é o que vai garantir ganhar R$5.000 todo mês com dindim gourmet e clientes fidelizados. Vai te ajudar a se destacar da concorrência e ser referência na sua cidade. E quem sabe viver apenas da renda dos dindins gourmet, como muitas das minhas alunas. E ó, não é só achismo não, tá? Depois de mentorar e acompanhar dezenas de alunas, eu entendi uma coisa muito importante. Anota aí, não é sobre receita do dindim, é sobre o que fazer com ela. Agora que você entendeu o motivo, foco na parte mais legal do nosso conteúdo. Eu vou te mostrar o passo a passo da minha receita que me dá muito dinheiro. Logo depois, eu vou te ensinar a estratégia que vai te fazer colocar dinheiro no bolso ainda hoje com essa receita. Então, bora para nossa prática aqui. Para o nosso dindim de prestígio, eu já separei aqui os ingredientes. Agora eu vou pegar o meu liquidificador. Esse daqui é um liquidificador comum, tá? De 2 litros, copinho dele aqui. E ó, já de cara, técnica de produção. Não importa se o seu liquidificador tem 1, 2, 3, 5 ou 10 ou 12 velocidades. Você vai bater sempre na velocidade 1, somente até misturar os seus ingredientes. Então ó, eu aqui nesse caso tem 2 velocidades, é um liquidificador simples, certo? Para produzir hoje aqui, claro que a gente utiliza um liquidificador maior, de 10 litros, mas isso eu comprei ao longo do tempo. Mas para chegar aos 5.000, esse daqui basta, você vai conseguir chegar com o liquidificador que você já tem em casa. Foi assim comigo e é com as minhas alunas também. Vou pegar aqui a proporção dos ingredientes dessa receita, aqui no meu caderno de receitas, tá? Olha só que lindão. Vou pegar ele aqui. Então, ó, vamos nessa para a nossa receita do dindim gourmet de prestígio. Eu vou pegar aqui, ó, colocar minha bandana bem legal, pessoal. Vou colocar também o meu avental. Prontinho então, agora vamos nessa. Para nossa receita do dindim de prestígio, nós vamos precisar de leite integral, leite condensado, liga neutra, leite em pó, açúcar, coco, fruta e leite de coco. O que eu vou fazer aqui? Vou bater aqui nesse liquidificador, certo? As seguintes proporções. Para o leite, eu vou pesar aqui 600 gramas. Então, como é que eu vou fazer? Coloco o meu liquidificador em cima da minha balança, beleza? Coloquei aqui em cima, eu vou ligar a balança. Vai estar marcando para mim 00. Então eu vou pesar 600, beleza? Prontinho. Coloquei 600 gramas aqui. Próximo item, leite condensado. Leite condensado, aqui a gente vai utilizar 200 gramas para fazer essa receitinha. Ó,
leite condensado, de preferência 8% de gordura. Se não tiver com 8% de gordura, pode fazer com 6? Pode, mas 8 fica mais legal, beleza? Então, coloquei aqui o leite condensado. Agora aqui, eu já separei aqui 8 gramas de liga neutra, 90 gramas de leite em pó e 100 gramas de açúcar. Eu vou colocar aqui, ó. Show! Então, turma, aqui é o seguinte. Tem aqui na minha vasilha o coco em flocos, 0 adição de açúcar. Eu vou colocar no liquidificador? Não, não vou colocar no liquidificador o meu coco em flocos, 0 adição de açúcar. Olha só, se você está utilizando a fruta natural coco, você vai comprar aí o coco madurinho, vai descascar, vai quebrar e vai deixar em pedacinhos para o seu din-din bater aqui com facilidade no seu liquidificador. Então, você vai cortar ele em cubinhos, combinado? E aí, se você está utilizando a fruta natural coco que você comprou no mercado, você vai colocar para bater junto. Se você está aqui com um coco em flocos, 0 adição de açúcar, desse jeitinho aqui, você só vai deixar pesado, beleza? Então, são 125 gramas. E aqui, o leite de coco, ó, coloquei aqui 100 gramas, beleza? Eu vou repassar aqui as quantidades com vocês aqui agora, para ficar tudo certo, beleza? Ó, então, coloquei aqui o meu leite de coco. E veja só. Então aqui a gente colocou 600 gramas de leite integral, 200 gramas de leite condensado, 8 gramas de liga neutra, 90 gramas de leite em pó integral, 100 gramas de açúcar, 125 gramas de coco, lembrando que eu só vou colocar se for a fruta natural. Se é o coco em flocos, eu deixo separado. E o leite de coco, 100 gramas. Beleza? Então, por que eu deixo separado, turma? Eu deixo separado porque o coco em flocos, ele já tá raladinho, ó. Então, se eu for colocar aqui, ele vai ficar muito trituradinho. E eu não quero que ele fique muito trituradinho, eu quero que ele fique... Eu vou hidratar, porque esse coco em flocos aqui é desidratado. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou só bater até misturar os ingredientes. Então, eu deixei bater aqui por 10 segundos na velocidade 1. Então, eu vou aqui, ó, vou destampar o meu copinho do liquidificador. Vou pegar aqui a minha colher ou espátula de silicone, ó, e dar uma raspadinha aqui nas laterais para garantir que o pozinho, tá, da liga neutra, o leite em pó, tenha desgrudado das laterais, tá? Prontinho, vou deixar bater por mais 10 segundinhos. Na velocidade 1. Então vamos lá? Bateu aqui por mais 10 segundos. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar essa base, olha só, vou conferir se bateu certinho. Bateu ok, ó. Beleza. Então agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar uma vasilha, vai colocar o seu coco em flocos, beleza? E vai colocar aqui para hidratar, beleza? Então, coloquei aqui, ó, nessa jarra. E agora eu vou colocar a minha base de coco aqui, beleza? Vou pegar a minha colher de silicone para tirar o excesso. Beleza. Removi aqui então o excesso, olha só. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma misturada para que soltar as fibras do coco, né? Então deixa eu misturar aqui tudo bonitinho, ó. Beleza, misturei aqui e vou deixar hidratar por 1 hora. Por quê? Esse coco em flocos, 0 adição de açúcar, ele vai inchar, tá? Então como ele é desidratado, ele vai hidratar. Aqui agora, se eu só já fosse envasar o meu din-din desse jeito aqui, ia dar problema. O meu din-din ia estar com bolhas, o coco ele não ia estar hidratado, não ia ficar legal, certo? Agora, quem bateu com o coco natural, a fruta natural, já bateu tudo junto, vai colocar aqui para descansar por 1 hora também, perfeito? Então, ó, vou deixar aqui descansando por 1 horinha e agora eu vou dar uma organizada aqui na minha mesa e a gente vai marcar 1 hora e já volta. O que que você pode fazendo nesse meio tempo aqui? Você assistiu a aula 1 do nosso mini curso 5.000 com din-din. Então, nesse tempo em que nossa receita vai ficar aqui descansando, você vai aproveitar para o quê? Você vai aproveitar para organizar a sua bancada, aqui ó, vai lavar a louça, igual eu vou fazer aqui, vai lavar a louça, beleza? Todinha, limpa a sua mesa, organiza tudo isso e já prepara a casquinha espelho, que é essa cobertura deliciosa que eu te ensinei na aula 1. Então você vai deixar no ponto já para você chegar com a base. Então nesse tempo de 1 hora aqui, você vai aproveitar esse tempo de forma útil, né? Organizando toda a sua mesa de produção, lavando louça e adiantando os recheios, beleza? E daqui a pouquinho a gente vai voltar para terminar a nossa receita do din-din gourmet de prestígio.
E agora, após 1 hora de descanso, a nossa receita do din-din de prestígio está bem top agora. Olha só, eu vou mexer aqui, o coco está hidratado, então eu vou mexer bastante. E olha só, gente, olha isso aqui. Que top, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Os pedacinhos de coco estão umedecidos, porque eles estavam desidratados. Agora tá sensacional. Olha essa quantidade de coco aqui. E é importantíssimo mexer, por quê? Para que o coco ele se espalhe em toda a base, tá? Então essa nossa base de coco tá maravilhosa, tá me dando água na boca, confesso. Aí temos aqui também a nossa casquinha espelho, e você aprendeu essa cobertura na aula 1 do minicurso 5.000 com din-din. Então olha só, aqui a casquinha está derretida, certo? A gente precisa que ela esteja molinha assim. Ela não pode estar dura porque senão ela vai congelar só de um lado. Então aqui, ó, a casquinha já está devidamente derretida. E o que que a gente vai precisar aqui a mais? Eu gosto de amarrar com fitilho. Se você quiser amarrar com o próprio saquinho do din-din, também pode. Se quiser utilizar uma abraçadeira de plástico, também pode. Se você quiser utilizar qualquer outra forma para amarrar como uma linha, né? Tem gente que amarra com uma linha de nylon, também pode. Aqui eu gosto do fitilho, beleza? Eu tenho mais habilidade assim, vou te mostrar como é que a gente faz aqui. E o caninho PVC de 11 centímetros por 50 milímetros, conforme eu te mostrei na aula 1 do minicurso 5.000 com din-din. Então, vamos continuar. Olha só, aqui eu vou pegar o nosso funil grosso. Peguei aqui o funil grosso, mexi bem a minha receita, certo? Mexeu, para o coco não ir só para as primeiras receitas, né? Nos últimos din-dins de prestígio, a gente não quer que fique mais ralinho, a gente quer uniforme. Então, vai invasar um din-din, mexe a receita, beleza? Funil grosso, a cobertura espalhadinha, com 11 centímetros, que é o tamanho final do nosso din-din de prestígio. E ó, vou colocar aqui, coloquei, ele desceu. Agora aqui, ó, eu vou colocar no caninho até topar no nível da mesa, beleza? E vou terminar de encher aqui, ó. Enchi o saquinho e vou deixar ele passar um pouquinho, beleza? Então, aqui passou um dedinho de líquido. Ok, por quê? Porque se eu não deixar passar, vai ficar menor o meu din-din. Então aqui, quando eu deixo o din-din encostado no fundo da mesa, igual tá aqui, ó, eu deixo ele dessa forma, apoiado ao fundo da mesa, ele vai ficar do tamanho do cano, e é a forma mais rápida. Claro que tá demorando aqui agora de primeira, porque eu estou explicando passo a passo, mas quando você estiver fazendo, vai ser muito mais rápido. Quanto mais você pratica, mais rápido você fica. Quando você for amarrar, você vai fazer um movimento de tesoura com os dedos. Você não vai subir assim, ó, certo? Você não vai subir os dedos aqui de baixo, subindo um pouquinho o nível. Você vai fazer rente. Então, ó, encostei aqui no fundo, rente, beleza. Agora, essa quantidade que passou dos meus dedos, você vai dispensar de volta, certo? Então aqui, ó, vou dispensar de volta na minha base, beleza? Então, ó, dispensei aqui, agora, olha só, vou tirar aqui a diferença, tirei aqui a diferença, beleza. Então agora eu tenho um din-din que tá sem bolhas, ele tá perfeito aqui, então a base está descansada, não tem bolhas, o din-din também não entrou ar na hora que eu girei, e aqui eu vou dar 1, 2, 3 voltinhas no próprio eixo, e o din-din vai ficar firme aqui, ó, tá vendo? Ele tá firmezinho, beleza? Porque eu girei 3 vezes, ok? Agora aqui é o seguinte, eu gosto de fazer esse movimento, dividindo o fitilho no meio, certo? Aqui, ó, com os dedos, e eu vou abrir o espaço com o meu dedo no din-din e vou segurar dessa forma aqui, ó. Então com os dedos aqui eu não deixo o nozinho, o giro que eu dei desfazer, e vou girar 3 vezes, ó. 1, 2, 3 voltinhas, beleza? E agora eu vou fazer como um nozinho de sapato, só com aquele nó cego. Então eu dou 3, ó. 2 voltinhas, ó. 1, apertei, 2, apertei. Então olha só, ficou bem firme. E agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar com uma tesoura aqui, ó. Cortei aqui. Posso deixar ele mais compridinho assim, o fitilho passando? Posso. Posso fazer um movimento aqui, ó, para ficar mais bonito, ficar mais instagramável aí, ó, para você postar nas suas redes sociais. Você pode pegar aqui, ó, o corte da tesoura e puxar para enrolar e fazer um rococozinho. Olha só. Olha que lindo. Então, ó, tá aqui o nosso din-din de prestígio, bem bonito, bem legal. Eu vou aqui organizar agora a minha mesa e eu quero me aproximar aí da câmera para te mostrar como é que ficou, para você ver com mais qualidade ainda. Então
Então olha só como é que ficou o nosso din-din de prestígio com uma casquinha perfeita. Essa casquinha aqui, ela vai ficar super crocante na hora que congelar, tá? Então olha só que delícia esse din-din de prestígio. Olha só, ficou bom demais, né? Tá lindo, viu? Confesso. Agora, vamos continuar nossa aula. Vou organizar aqui e a gente continua. Viu como você aprendeu comigo de forma bem simples? Assim eu te mostrei passo a passo até chegar nos R$5.000 todos os meses. Eu te mostro todos os passos. Fica tranquila, até hoje você não estava fazendo porque não sabia como. Mas eu vou te mostrar como faz. Eu vou pegar na sua mão e te mostrar de um jeito que você aprende aí na sua casa e já consegue colocar na sua rotina. Olha isso aqui, o din-din depois de pronto. Eles do mesmo tamanho, certinho, com a casquinha perfeita. Vai falar que não dá água na boca. Tem contraste, tem cor, top, né? Outra coisa top é que depois de pronto, assim que congelado, ele tem uma validade de até 90 dias. Que outro produto você conhece que tem uma validade como essa? Difícil de achar, né? Apesar que seus din-dins não vão parar no seu congelador por muito tempo não. As pessoas vão comprar eles muito rápido. Por isso que eu falo para você, mais importante que a receita é o que você vai fazer com ela. Não adianta eu chegar aqui e te ensinar um din-din de pistache que você não vai ter a segurança para vender, porque é diferente. O seu cliente se atrai por sabores que ele conhece, tem referência. Trazer esses sabores faz ele criar confiança em você. Cuidado, que o que eu te ensinei aqui hoje é super prático para usar no seu din-din gourmet. Até para você que nunca fez din-din, começar a se arriscar a fazer. Mas, atenção, um cardápio com 50 sabores, uma pancada de variações e recheios e coberturas, não é o que vai trazer dinheiro rápido, nem aumentar as vendas de quem já faz. Inclusive, aqui na minha loja, são apenas 20 sabores. No meu curso tem mais de 20 receitas, passo a passo, mas sempre recomendo que as minhas alunas comecem com 5 sabores, que apenas com esses 5 sabores elas já ganham 5 mil por mês. Lógico, tendo a estratégia de venda certa, público-alvo, que falamos hoje aqui mais cedo. Nessas aulas, inclusive, eu ajudo a pessoa a identificar qual é o melhor sabor para ela começar a vender na região ou cidade dela. Dependendo de onde é que ela vai vender, isso é muito importante. Não são apenas 5 sabores aleatórios, não. Depende da realidade aí da sua cidade. Eu vou te contar isso na nossa terceira aula. Então, eu não vou dar muito spoiler. Mas os sabores iniciais certos é a chave para você iniciar o seu projeto vendendo muito já na primeira semana. Mas agora, mulher, chegou a hora de fazer você ganhar dinheiro. Você está aqui no mini curso e aprendeu aqui essa receita linda e completa. Mas agora eu vou te dar uma estratégia simples, fácil de aplicar, mas extremamente eficiente. É uma estratégia que eu criei para você usar nessa receita aqui do mini curso, já para ganhar dinheiro hoje, assim que seus din-dins estiverem congelados e prontos. Se você usar essa estratégia, você vai se surpreender muito. Você vai ver na prática como esse doce é fácil das pessoas comprarem. Então, eu fiz um PDF com o passo a passo da estratégia em 5 passos rápidos e simples. E também separei 4 imagens para você divulgar os seus din-dins aí. Só tem uma regra aqui. Você tem que seguir os passos exatamente para poder dar certo. Olha aqui o PDF. Tá bem fácil de entender e muito fácil de aplicar. Primeiro passo, preparar a oferta. Nome do produto: geladinho gourmet trufado de prestígio. Coloquei geladinho, mulher, porque em grande parte do Brasil todo mundo conhece por esse nome. Então fica mais fácil para você mostrar o seu din-din, geladinho gourmet. No caso, você pode mudar, como falei, din-din, geladinho, chup-chup, sacolé, existem vários nomes por aí. Você vai colocar de acordo com o que é mais conhecido aí na sua região. Preço, R$10 cada. Se você seguiu exatamente a receita da aula 1 e aula 2, não comece vendendo por menos. Acredite em mim, você vai se surpreender. E ainda digo mais, eu vendo por R$13 esse sabor. Tenho alunas que vendem por 12 e por R$13 também. Então, a sugestão de uma quantidade inicial, faça de 10
a 15 unidades para você poder começar. A sua produção siga exatamente igual à receita da aula 2. Então, veja que o passo inteiro praticamente já executamos juntos aqui. Na aula 1 e na aula 2 você tem o teu din-din pronto. Segundo passo, monte o kit de divulgação. Divulgue em 3 lugares: status do WhatsApp, grupos de WhatsApp, grupos da igreja, da ginástica, grupo do trabalho ou qualquer outro grupo que você possa divulgar. Por exemplo, condomínios, grupos da cidade. E você vai ter gente interessada. Terceiro lugar, Instagram ou Facebook. Se tiver mesmo o seu Instagram, o seu Facebook, posta lá para fazer a divulgação que dá certo também. Use uma imagem bem bonita do seu geladinho ou uma imagem que eu sugeri para você. Então, eu separei aqui 4 imagens bem top para você já usar aí. Mas olha, se você tirar suas próprias fotos, vai ficar bem lindo também. Agora, vamos para o terceiro passo. Copie e cole a mensagem de venda. Aí no PDF, eu deixei 2 mensagens prontas para você colar em qualquer grupo ou nas redes sociais. Já deixei prontinho aqui para você só copiar e colar lá a imagem junto com essa mensagem. São 4 imagens, mulher, e você pode usar essas imagens que estão prontas com um texto atrativo já na imagem, e você pode pegar apenas a imagem bonitona do geladinho, copiar o texto que está lá no PDF e mandar de forma separada. Fica ao seu critério. As 2 formas dão certo. Quarto passo, faça um mapa de contatos. 10 pessoas que sempre apoiam você. 5 vizinhos ou 5 colegas. 3 grupos de WhatsApp. Mande a mensagem e as imagens para cada um deles. Quinto passo, lembrete para quem ainda não respondeu. Relembre com carinho no final do dia. Oi, ontem eu mandei aqui sobre o geladinho e eu tô vendendo. Tô com poucas unidades. Se quiser provar, me avisa que eu reservo para você. Dica bônus aqui, você pode mandar em texto, mas se você mandar em áudio, fica melhor ainda. Essa mensagem dá um reforço bem bacana. Às vezes, a pessoa está corrida ali e acabou não vendo, acabou não dando atenção ali no momento. Mas agora ela pode se lembrar de você e realizar a compra. Então, é só realizar esses 5 passos simples aí, mulher. São 10 minutinhos e você realiza todos eles. Aí você vai ver a mágica acontecer. Esse PDF, com as imagens, com o passo a passo da estratégia, eu vou mandar para você lá no grupo do nosso mini curso, igual eu mandei o PDF da primeira aula. Você só precisa clicar no PDF e digitar a palavra-chave. Se você não está no grupo, é só você clicar no botão aí abaixo da minha página. E se você está no YouTube, é só você clicar aqui embaixo no link da descrição do vídeo. E a palavra-chave dessa aula é essa daqui que está aparecendo agora na tela para você. Lembrando, essa palavra-chave também, junto com a da aula 1 e com a da aula 3 da sexta-feira, você vai poder utilizar todas elas em um sorteio incrível no final do nosso mini curso na live de domingo. Mulher, olha que loucura! Como que esse mini curso vai ser o início de uma coisa extremamente fantástica na sua vida. Uma verdadeira transformação na sua vida financeira. Você só precisa aplicar tudo que está aprendendo aqui nessas aulas do mini curso e deixar esse doce te trazer uma renda extra ou até mesmo uma renda principal para você e para a sua família. Mas o que você não pode fazer é ficar parada aí, mulher. Eu fico aqui pensando com os relatos dessas mulheres que eu estou trazendo aqui durante essas aulas para você. Se elas estivessem ouvindo os seus medos, se por 1 milésimo de segundo elas não tivessem tido a coragem para superar todos esses medos, e se elas tivessem tido medo de produzir din-din gourmet, medo de arriscar, medo de não fazer o passo a passo, onde é que elas estariam hoje? Que resultado que elas teriam? Eu quero que você anote uma frase que eu gosto muito, que vai te ajudar, assim como me ajuda quando eu estou com medo. Quando, por algum motivo, eu penso em desistir de algo e eu me agarro a essa frase. Então, anota aí. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. O que isso quer dizer, Manuel? Se você desistir, a gente já sabe onde é que isso vai dar. Em lugar nenhum. Ou, pelo menos, lugar nenhum
diferente. Vai continuar na dificuldade, sem dinheiro, dependendo do marido e das outras pessoas para tudo. Vai continuar contando moeda no final do mês, sem poder ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os seus filhos. Não vai poder chegar em lugar nenhum que você tenha sonhado. Mas, se você não desistir, onde é que você pode chegar? Isso você ainda não sabe. Mas, essas mulheres chegaram na sua liberdade financeira. Hoje, elas têm dinheiro no bolso todo mês para tomar suas próprias decisões. Por isso a frase, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Anote essa frase que vai te ajudar muito. Inclusive, eu estava respondendo as perguntas de vocês na aula 1, os comentários lá no meu Instagram. E como você pode ver, tem muita gente perguntando sobre o passo a passo do meu curso completo. Lembrando que esse mini curso aqui faz parte de uma pequena parte de um curso completo que eu tenho, onde eu ensino mulheres como ganhar 5 mil por mês com din-dins gourmet, começando do mais absoluto zero. E eu vou trazer algumas informações para vocês aqui sobre isso. Inclusive, só para deixar claro, esse é um curso que é para qualquer pessoa que seja com experiência ou não, que precisa de dinheiro rápido e quer uma renda extra rápida ou renda principal. A verdade é que eu abro poucas turmas por ano do curso Expert Din-Din Gourmet e em poucos dias a gente vai abrir a próxima turma. E quando eu criei esse curso, eu tinha a certeza que eu não queria apenas gravar a aula e entregar para você a gravação desse curso e você que se vire para poder assistir sozinho. Eu queria pegar na mão de cada aluna e fazer ela chegar nos 5 mil reais. Então, depois de muito pensar como é que seria o curso perfeito que eu poderia fazer de fato, todas as mulheres chegarem aos 5 mil reais por mês, eu entendi que as aulas gravadas ajudariam. Mas isso não poderia ser a única coisa. Então eu desenvolvi uma estrutura, um mapa, passo a passo e decidi dar apoio individual para essas mulheres durante o trajeto. E eu chamo esse suporte de GPS. Quando você tem que fazer uma viagem, você não usa o GPS? O GPS te acompanha, o GPS te guia, te traz clareza do caminho. E foi isso que eu trouxe dentro do meu curso. O GPS é literalmente a minha oportunidade de acompanhar cada aluna, guiando cada passo da trajetória dela. Fica muito mais fácil assim, você não acha? Não fica muito mais fácil ter alguém que aplicou isso na própria vida e já ensinou centenas de pessoas do seu lado todo dia? Pois é, eu tenho certeza que fica. Chegar em um lugar com o GPS, com uma orientação exata, com uma trajetória, fica muito mais fácil. Ainda mais quando quem está te guiando já fez esse caminho várias vezes. E tudo que eu te mostrei aqui, lá dentro do curso, tem extremamente detalhado cada coisa, com o meu suporte, com a comunidade e muito mais. Muitas receitas, muitas estratégias para as pessoas comprarem tudo nos mínimos detalhes. Eu não quero deixar você ansiosa, mas não é o momento de falar do curso completo agora. Mas eu prometo que na aula 3 do nosso mini curso, na nossa próxima aula, eu vou te contar exatamente tudo que tem lá dentro. Cada detalhe, com muito mais clareza, com muito mais riqueza de detalhes. Porque eu não quero que você fique com absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. E é lógico, caso você queira ir para o próximo nível nesse mundo dos din-dins gourmet, eu vou falar sobre a nossa próxima turma do curso Expert Din-Din Gourmet. Mas, por enquanto, eu quero que você continue aproveitando o nosso conteúdo gratuito aqui. Eu quero que você ganhe já os seus primeiros 50, 100 reais com o que você já aprendeu nessas duas aulas. Lembrando que eu te entreguei mastigado. É só aplicar, mulher. E a próxima aula vai ser a mais importante de todas, porque é nela que eu vou te mostrar o mapa completo que vai te tirar do zero até o seu primeiro 5 mil reais com din-dins gourmet. É o mesmo passo a passo, mesmo método que as minhas alunas seguem, aquelas que saíram do desemprego, da insegurança e da falta de dinheiro. E se você gostou do que viu até aqui, na próxima aula você vai entender e conectar todos os pontos. E aqui, o nosso din-din pronto, eu vou te ensinar mais uma etapa
que deixa ele mais atrativo ainda, que é sobre as embalagens que vendem. Isso mesmo, embalagem. Eu quero te mostrar como uma boa estratégia de embalagem pode aumentar muito o número de pessoas comprando de você sem mudar nada na receita. Olha aí um pouco do que você vai ter na próxima aula. Ela quer comprar na hora e é você que vai ganhar dinheiro com isso, entendeu? Abre aqui, eu vou te mostrar isso aqui, ó. Você pode utilizar esse tipo de embalagem. O que você não pode fazer em hipótese alguma, você não vai. Olha só esse detalhe aqui, ó, que eu vou mostrar para você. Ela vem assim. Então esse mimo aqui, em mandar um cartão para o cliente, faz toda a diferença. Eu não sei você, mas eu adoro ter as receitas por escrito para poder facilitar na hora da produção. Eu disse que teria uma oportunidade incrível aqui, eu não disse? Eu disse que seria surreal. E vai ser. As pessoas mais comprometidas vão ganhar esses presentes especiais. É, mulher, se você perder essa aula, você vai se arrepender muito. Só esse trecho da próxima aula já vale ouro. Mas é só uma parte, porque você também vai entender como planejar o seu faturamento. Quantos din-dins você precisa vender por dia e como montar o seu caminho até os R$5.000 por mês. E agora, um recado final importante. Anota o tema da nossa próxima aula para você não perder e já se preparar. E se você está assistindo na página, aqui embaixo tem um botão para você entrar no grupo de WhatsApp, caso você ainda não esteja. E também tem um botão que vai te levar lá para o meu Instagram. Eu quero que você comente lá no meu post da aula 2 o que é que você achou dessa aula. Quais sacadas você teve, o que é que você gostou, o que você não gostou também. Quero que você coloque lá para mim, depois de aplicar a estratégia e as pessoas comprarem os seus din-dins. O importante é eu saber o que é que você está sentindo do nosso mini curso, para te ajudar cada vez mais e principalmente se ficou alguma dúvida. Pode perguntar lá que eu vou te responder. E se você está assistindo direto do nosso canal do YouTube, pode falar aqui nos comentários o que é que você está achando, que eu vou fazer o máximo para responder todas vocês também. E lembrando, revise a nossa aula 1. Veja essa aula de novo e não perca a aula 3, porque as aulas saem do ar no domingo às 23h59. E aí não vai poder ver mais. Então estude isso porque é importante para você. Muito obrigado pela presença de todas vocês aqui, foi sensacional. Eu te vejo na aula 3. Um grande beijo no coração e até lá!